Enquanto isso, pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado em Brasília. Ele passou por uma cirurgia na manhã de ontem. Agora há pouco saiu um boletim médico do hospital, dizendo o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado no Hospital DF Star em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral por via convencional. Para traduzir isso, significa que ele operou uma hérnia inguinal, tá? Foi feita uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal que era bilateral, pegava os dois lados ali da hérnia. Iniciou reabilitação com fisioterapia, então hoje ele começou a fazer fisioterapia, otimação de analgesia e medidas farmacológicas para prevenção de trombose. Foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastroesofágico. No dia de hoje não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos. Assina ali uma junta médica, entre eles o Dr. Cláudio Birolini, que é o cirurgião geral que fez essa cirurgia no ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa internação, Josias, não tem, por enquanto, data aí para uma alta, até porque os médicos estão avaliando a possibilidade de Bolsonaro passar por uma outra cirurgia para tentar corrigir ou amenizar essa questão dos soluços. Então, pelo menos por mais uns 2, 3 dias, provavelmente o ex-presidente continua no hospital em Brasília, Josias. Inicialmente a previsão era essa, né, de que ele ficasse entre 5 dias e uma semana internado. O médico preventivamente diz, olha, não tem prazo, vamos analisando a evolução. E é muito bom que o Bolsonaro esteja passando bem depois da cirurgia, né, já está em processo de fisioterapia, em processo de recuperação. A Michele Bolsonaro, que é a acompanhante oficial dele, já levou às redes sociais postagens dizendo que ele está se recuperando bastante bem, e é bom que isso ocorra. Bom, primeiro porque todo ser humano merece tratamento de saúde adequado, merece receber esse tratamento que o Judiciário, apropriadamente, o Supremo, autorizou o Bolsonaro a receber. Em segundo lugar, porque ele tem um enorme passado pela frente e tem que pagar as contas que colecionou com o Judiciário, né? São 27 anos e 3 meses de cana, isso resulta aí em quase 6 anos de regime fechado, e o Lula vai vetar aquele projeto da dosimetria. Se o Congresso derrubar o veto, isso pode cair para alguma coisa em torno de 3 anos, e na improvável hipótese de o Bolsonaro trabalhar e ler em casa e provar que trabalhou e que apreendeu o que leu, pode-se reduzir um pouco mais a pena, ficar um pouco mais de 2 anos de cadeia, né, de regime fechado. Mas, enfim, seja como for, com redução de pena ou não, ele precisa cumprir a sua pena, né? Então, o previsto é que, encerrado esse período de hospitalização, ele retorne para a carceragem da Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes não concedeu a ele a prisão domiciliar, por hora pelo menos, né? E o que se espera é que ele esteja muito bem de saúde, Mauro, para poder cumprir o seu castigo adequadamente. Agora, o Josias, até queria te perguntar, porque isso tem a ver com a coluna que você publicou, falando que essa internação está se transformando num palanque, né? A gente viu, por exemplo, tudo bem, a ex-primeira-dama divulgar o boletim médico nas redes sociais é algo até que a gente acha normal. Mas, por exemplo, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, eu não sei se ele é ex, eu acho que ele já deixou o cargo, né? Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, coloca lá na rede social dele principais doenças / comorbidades que Jair Bolsonaro possui conforme documento e comprovação médica enviados ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele coloca ali uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 condições ali de doenças e comorbidades que ele apresenta. Simplesmente descreve quais são, né, das doenças que ele tem, dos problemas de saúde que ele tem. Tivemos também a carta
endereçada ao Flávio Bolsonaro, ali corroborando a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, foi um pouco além de uma simples internação, né, Josias? Há claramente uma coreografia para politizar essa internação do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, nas redes sociais, inclusive, ele faz menção à facada, né, o atentado que o Bolsonaro sofreu lá na campanha de 2018. Há toda uma estratégia em curso e, em meio a esse padecimento da sua oitava cirurgia pós-facada, né, o Bolsonaro nitidamente estruturou uma estratégia para demonstrar que o projeto Família Acima de Tudo está passando bem. Ele está lá às voltas com dificuldade de saúde, mas o projeto passa bem. Então ele redigiu de próprio punho essa carta-testamento e anotou ali que a escolha do Flávio Bolsonaro como seu herdeiro político é consciente, é legítima, e essa carta foi escrita na carceragem da Polícia Federal, o próprio Flávio Bolsonaro revelou isso, às vésperas da internação, mas foi datada estrategicamente de 25 de dezembro, que é o aniversário de Cristo, o dia em que ele se submeteu à cirurgia. E esse texto deu àquela transferência oral do legado político uma aparência de compromisso agora de papel passado, de pai para filho, e há uma carga nostálgica no texto, com a intenção clara também do Bolsonaro de mostrar que ele quer guerrear agora em 2026 com as armas de 2018. Então ele capricha ali no messianismo, anota que tem enfrentado duras batalhas, que paga um preço alto com a sua saúde, claramente está fazendo alusão, está ressuscitando o episódio da facada. Depois ele trata da tentativa de golpe para se declarar vítima de uma injustiça. E aí justifica a escolha do filho com a alegação de que precisa impedir que a vontade popular seja silenciada em 2026. E o Flávio Bolsonaro, ao ler esse texto do pai na porta do hospital, ele insinua que a carta é uma resposta àqueles que duvidavam da consistência da sua candidatura presidencial. E aí faz um aceno ali para os aliados, gente que ainda cultiva a ideia de que o Tarcísio de Freitas seria um anti-Lula mais competitivo, né? E aí ele diz, temos que buscar a unidade para evitar que o PT destrua o país. Então, o problema dessa estratégia, Mauro, é que o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, eles falam para um Brasil de 2018 sem levar em conta que esse país não existe mais. Naquela época, o Lula que estava preso, né? Hoje, o Lula, que era um adversário vulnerável, ele está cavalgando a máquina do governo, está bem posto, disposto, e a Lava Jato é uma operação que está desossada, e aquelas minhas Forças Armadas foram para a cadeia, junto com o Bolsonaro. Então, ainda existe o antipetismo, ele não desapareceu do cenário, mas um pedaço dele já desembarcou do Bolsonaro, lá em 2022, ficou assustado. Esse conservadorismo que não suportava o Lula votou nele, porque se assustou com os 4 anos de Bolsonaro. Bolsonaro virou um flagelo avesso à vacina. Depois disso vieram os mortos da pandemia, uma presidência antidemocrática, uma inusitada industrialização do ódio. Então, tudo isso transfere. O Bolsonaro transfere votos para o filho, não há dúvida, as pesquisas estão mostrando. Mas transfere também taxas de rejeição monumentais, não é? Então, o projeto é claro, a meu juízo. Agora, a chance de êxito não é grande, é pequena, por conta desse aspecto de que o legado transfere votos, mas também transfere do pai para o filho uma rejeição monumental.